bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que você vai nos assistir, mas assistam, viu? E hoje o nosso podcast Café com Pôr do Sol tá especialíssimo. Sabe por quê? Porque nós temos mulheres lindas, mulheres que têm história e que estão escrevendo histórias. É isso mesmo, duas grandes mulheres escritoras de livros maravilhosos. E eu já quero começar apresentando para vocês aqui a nossa bancada Cláudia Batista. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme nós aqui sabemos, né, Adriana? Que hora? Eu acho que ela tem que começar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder. Feliz podcast para vocês que vão estar acompanhando, como a Adriana falou, essas histórias belíssimas. Gente, toda vez que a gente faz um podcast, né, Adriana, a gente se surpreende com Verdade. convidadas especiais, como Deus tem sido maravilhoso e Amém. como esse podcast tem revelado talentos que as pessoas estavam aí guardados em algum lugar que as pessoas não conheciam. Essas E inspirações, inspirações, né? meu Essas Deus. mulheres. Eu fico assim, olhando as histórias dessas mulheres, meu Deus, que inspiração que essas mulheres têm. Estão aí guardadas. Olha Não, isso. tem que vir para fora, tem que aflorar mesmo, florescer para outras mulheres. Eu aprendo muito, Cláudia. Muito mesmo. E a gente já vai começar, né? Eu vou Vamos lá? começar apresentando a nossa primeira Apresenta. convidada. Ela que tem um nome bem estratégico, sabe, gente? Feliz Night. Então, foi minha companheira lá de faculdade, é professora universitária, é administradora de formação e agora é escritora. Então, seja muito bem-vinda, Feliz Night. É um prazer te ter aqui você conosco. Muito obrigada. A alegria é minha de poder estar aqui nesse grupo tão seleto de mulheres que estão aí cumprindo o seu propósito com toda a força. Amém. Obrigada. Claudinha, apresenta a nossa próxima convidada. Bom, eu poderia já dizer para ela já fazer uma palhinha, viu? Ela é cantora, para mim é cantora. Amo ouvir, tocamos muito na Rádio Cidade Esperança. Daqui a pouco ela vai, no final, ela vai fazer uma palhinha para a gente, tenho certeza. Opa, pode Ela ser. é escritora, mentora de mulheres, por formação, serviço social, Social. maravilhosa. E a Eidermei, que está conosco, mora em Porto Franco, Isso. mas é de Porto Franco. Você é nascida Nascida em Porto Franco. menina, é de Só que Porto saí Franco. de lá muito jovem Muito e jovem. vivi o tempo inteiro na região de Goiás, em Goiânia. Então é de Porto Franco para o Maranhão, para Imperatriz, Maranhão, Brasil e o mundo. Isso. Seja Vamos nos bem-vinda. estender por aí afora. Seja bem-vinda. É uma alegria grande, viu, Claudinha, Muito estar bom. com você, com a Adriana, com a Feliz Night, Feliz viu? night. Muito feliz por isso. Mais um momento junto com vocês, desse propósito aqui tão maravilhoso que é Café com Porto Sol, num podcast especial. Que maravilha. É isso, né, Adriana? Que Pois bom. é. E assim, a gente fica imensamente feliz porque a gente está vendo que a Ide veio de Porto Franco, tá, Já gente? Você veio que está aí, hoje. veio hoje, acordou cedo aqui É. com o companheiro dela, que disse que levantou às 5 horas da manhã. É isso que é parceiro, né, Cláudia? É isso que é Apoia, parceiro. sabe? Tá do Abraça. lado, abraça essa causa. Então, obrigado por você ter nos trazido essa mulher maravilhosa. E para iniciar, eu gostaria de começar com a Feliz Night, fazendo uma pergunta para você, Feliz Night. Essa mulher de Deus, nós sabemos que você é uma mulher cristã. Como que veio essa inspiração para escrever? Por que te levou a escrever esse livro? Fala o título desse livro. Por que você escolheu esse título? Adriana, essa pergunta é maravilhosa, porque eu tenho uma história de vida forte que poucas pessoas conhecem. Eu fico muito feliz quando temos a oportunidade de compartilhar isso, porque como você começou esse podcast dizendo, às vezes a gente fica ali dentro das nossas caixinhas e existem inúmeras outras mulheres que estão esperando ouvir as nossas histórias para que possam despertar para fazer algo que está ali escondidinho e não tem coragem, porque ninguém chegou para desbravar, abrir o caminho e ela se vê tão improvável. E era assim que eu me via. Uma improvável. Eu costumo até dizer muito isso nas minhas palestras, por onde eu passo. Falo, gente, eu sou só uma improvável que Deus agraciou, colocou alguma coisa ali e dali eu tenho visto Ele fazer na vida de outras mulheres por intermédio disso. Eu tinha um vazio existencial muito grande por falta da ausência paterna que eu tive desde a infância mesmo, ali, o começo de tudo. Eu sou primeira filha de um casamento de outros 3 filhos, nós somos 4. Primeira filha, primeira neta, É a primogênita. a primogênita, fui desejada, mas, consequentemente, depois que nasci, o nosso pai nos abandonou.
E isso deixou uma marca muito forte na minha vida e eu cresci com um senso de desvalor muito grande, um vazio existencial, uma autoestima muito baixa. Todas as feridas emocionais possíveis e imagináveis se desencadearam ali por meio desse pano de chão que foi a ausência dessa presença paterna. Então eu tinha um desafio muito grande de me relacionar com Deus. Eu me relacionava muito bem com Jesus, a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo, mas quando chegava no Pai, tinha um bloqueio, porque qual era o reflexo? A presença do pai que abandonou. Então, o pai não é alguém bom, é alguém que machuca, é alguém que fere, é alguém que abandona, é alguém que rejeita, é alguém que deliberadamente não se importa. Então, eu tinha esse desafio muito grande de lidar com Deus. Anos a fio na igreja, alisando o banco de igreja, mas sem ter a presença, sem ter relacionamento. Você entendeu um propósito de vida, não é? Não tinha Não sentido, tinha, Cláudia. eu Andava acredito. para um lado, para o outro. E aí eu comecei a. Não, o problema deve ser nessa igreja. O problema deve ser nas pessoas. E aí eu comecei, não, o problema é na igreja fulana de tal. E comecei a mudar de igreja em igreja. Já estava assim na 7ª igreja e não me encontrava em canto nenhum. E aí um dia, e eu gosto muito de Sim. contar as experiências, porque as minhas experiências de cura, a experiência que está até longa a história, mas para chegar no objetivo do livro, são as conversas estratégicas, o modo estratégico que Deus ele tratou comigo num relacionamento, não de usar a Cláudia para mandar dizer, não de mandar o fulano falar, mas eu comecei a ouvir a voz Face dele. a face, é íntimo, E você e isso Deus. começou, e aí eu disse, meu Deus, tem algo aqui, o que está acontecendo? E não era dentro de igreja, não era numa faculdade. A Adriana, como mencionou, nós somos colegas de faculdade, e na época eu nem imaginava de escrever um livro. Eu fiz inúmeras formações em coach, né? Eu fiz pelo menos 4 formações em coach, buscando essa cura, buscando Esse preencher esse vazio em autoconhecimento lugares. mesmo, né? Exatamente. Só que, de repente, eu disse, tem algo errado, eu não estou encontrando em canto nenhum. Isso que eu estou buscando. Eu disse, tem algo mais, e eu comecei a perguntar para Deus, tem algo mais? Por que que eu nasci? O que eu vim fazer aqui? E eu me lembro que um dia eu entrei no banheiro do meu quarto, eu bati a porta e comecei a gritar, mas eu berrava como uma criança nesse quarto. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Porque eu vim aqui, agora eu sou obrigada a me virar nos 30 para sobreviver aqui e eu não pedi para vir aqui. Então, Nossa. consequentemente, você é irresponsável. Eu comecei a gritar com Deus nesse nível. E quando eu gritei com ele disse claramente: eu quero que você se posicione e que você escreva livros. Olha como eu fico até hoje por causa disso. Você escreva livros para contar a sua história a outras mulheres que precisam de cura, porque eu uso a dor para curar. Que maravilha. Eu Achou a quero linda resposta. Muito forte. Exatamente. É aí que começa a sua história com o livro, com a sua caminhada, que a gente vai dar uma pausinha aqui agora para já conhecer um pouco da história de Eider também. Voltamos já, porque você vai Exatamente. apresentar. Eu estive no lançamento, inclusive, né, do diário, né? Tem o diário. Você vai falar, que é maravilhoso, gente. E o que a Feliznaide fala aqui, Adriana, é algo que a gente, desde que a gente aceita Jesus, que a gente vai evangelizar, Feliznade, a gente ouve falar que há um vazio que só Deus preenche. Mas esse vazio que só Deus preenche, você que é mentora aí no comportamento de mulheres, né, de pessoas, na verdade, esse vazio também só é preenchido por Deus quando nós queremos buscar, que foi o que a Felicidade fez, não é isso? Exatamente. E uma das coisas que eu fiquei prestando bem atenção é porque a nossa busca durante a nossa vida é esse propósito.
qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu estou aqui? E, na verdade, é quando você precisa olhar para dentro. O propósito está dentro de você. Enquanto você não se olha, que você não se vê, que você não se permite, você não encontra o propósito. Porque o propósito não é eu chegar, Cláudia, e falar como sua mentora, Cláudia, tu vai ter que fazer isso e isso. Não é sobre mim, é sobre você. Eu tirar de dentro da Cláudia quem é a Cláudia na essência dela, que é o autoconhecimento. Então, quando eu vi a Felicidade, tipo assim, é um grito de socorro. Quantas pessoas estão gritando aí, talvez dentro delas mesmas, e toda falta gera um excesso e todo excesso gera uma fuga. Aí hoje nós temos muitas mulheres que vão em igrejas, não se encontram com Deus, porque Não, não se permite, como você disse, é não uma se encontra no escolha. relacionamento, não se Não encontra se na encontra, profissão. não se encontra em lugar nenhum, E- porque ela não é ela. é. E quando você não é você, um dos trabalhos que foi muito forte com a Cláudia, no momento decisivo da vida dela, foi ela se permitir olhar para dentro dela e ver e reconhecer e valorizar quem ela era na essência. Ela é uma mulher que tem como força de caráter. Gente, isso é força de caráter, pela neurociência, é isso que foi descoberto. O humor. Ela é essa mulher alegre, ela é essa mulher divertida. E isso incomodava as Já tentei ser pessoas, diferente, mas não consigo. mas não tá. Então, a Cláudia, quando descobriu, eu falei assim, Adriana, isso é científica? É Eu falei, forte. Ela disse, pois pronto, agora ninguém me segura. É, Então, resumidamente aqui, isso chama-se autoconhecimento, olhar para dentro de si. O seu propósito, ele está dentro de você. O que você veio para fazer está dentro de você. A tua essência. O que que você faz de melhor? Como é que você colabora para a vida das pessoas? Como é que você pode contribuir na vida de uma pessoa sem desejar nada em troca? Que é natural de você. Que mesmo que você não queira, você contribui. Isso é essência. E essa essência é o nosso propósito. Contribuir com aquilo que nós temos de melhor. muito bem. Então a gente vai ouvir a Eider falando um pouco também, se apresentando, falando um pouco da história dela. Vou deixar um parênteses aqui na história da Feliznaide, que todas as mulheres que têm vindo aqui, elas soltam pérolas muito importantes, que a gente fica aqui, meu Deus do céu, vai ser cancelada. Quando a Feliznaide, ela disse aqui, eu gritei com Deus. Os religiosos e os teólogos que, ai, porque você, para entrar na presença de Deus, você tem que. Não, você fez. Ó, aqui, ó, tô arrepiado, sabe por quê? Porque Deus conhece você dessa forma mesmo. Não adianta você enfeitar, oh, Senhor, sou um vermezinho de Jacó, coitadinho de mim. Eu já vi gente fazer isso. Não, Senhor, eu tô aqui gritando, porque eu não tô suportando. E Deus te conhece, porque Ele te formou. Então, parabéns, que as pessoas entendam isso, porque eu já vi muita gente, não, você tem que ter muito cuidado, você precisa ir até vestir uma camisa, falar com meu irmão. Eu falo com Deus no banheiro, eu falo com Deus em todo lugar, porque Ele está comigo, Ele é na nossa vida, né? Nós Cláudia, somos o isso, templo dele, né? isso é algo que hoje eu faço muita questão de ensinar para as pessoas, aonde eu passo. Gente, você não precisa mudar o teu tom de voz, Não, criar uma oração específica, um roteiro extraordinário para fazer, como se você estivesse diante de. Não, gente, nós estamos diante Deus da santidade. é. E por estar diante dessa santidade, Ele conhece quem nos nós somos, que fez. nos fez, Ele conhece a nossa fragilidade, a dor. Mas agora, isso aqui é bom demais, gente. A gente quer conversar tanto, ouvir tanto vocês. Mas, Eider, fala um pouco da sua história, né? Porque você tem aí o seu tempo de trabalho, você foi funcionário, como é que foi? Você trabalhou e aí depois que a Eider dessa essência que a gente está falando, foi que se revelou. Você já tinha tudo isso guardado aí Sim, nesse tesouro, né? Que é a sim. cantora, que é a mulher de Deus. Mas conta um pouquinho pra gente. Pois é. É tão bom ouvir, é tão bom falar também, né? E eu aqui escutando a Feliz Naide, eu fiquei pensando aqui nessa questão quando ela disse assim que quem eu sou, eu busco cura, alguma coisa, Senhor, tem que gritar para você. E ela ouviu a voz de Deus, como nós todas ouvimos, não é? Sim. E eu ouvi também a voz de Deus na minha vida. Só que naquela época, quando eu comecei, na verdade, foi uma voz assim que eu não conseguia distinguir, sabe? Eu sabia que Deus tinha me dado talentos e dons, só que eu sabia que o único dom que Ele tinha me dado era da voz, para cantar. E eu cantava desde então, assim, criança, eu gostava de abrir a boca e cantar, em qualquer lugar que chegasse. Só que eu era uma menina tímida, tímida. E na escola, então, eu comecei a me desenvolver lá na escola. E minha voz parece que agradava as pessoas.
E aí, como eu estudava numa escola evangélica, e era a Igreja Batista, da Igreja Batista, né? E aí, então, lá eu comecei a participar de quartetos, corais, essas coisas. E aí, então, quando eu me converti verdadeiramente, eu entrei na área gospel. E fiz o meu primeiro trabalho, que foi no Bolachão, no LP, na época, né? Sério? Foi naquela época. Quando eu lancei, já veio junto o CD, porque muitos já tinham o aparelho para CD, né? Mas a maioria era só de LP. Então, eu vim com os dois juntos já na bandeja, né? É verdade? E aí, então, amadas, depois disso, eu comecei a trabalhar mesmo na obra do Senhor e cantando, onde me chamavam. Hoje as pessoas, assim, geralmente, tanto cantores como pregadores vão se alguém lhes dá alguma coisa em troca. Eu ia por prazer. Olha que bênção. Porque eu queria era cantar para o Senhor. E aquilo aliviava a minha alma. Só que depois eu falei para Deus um dia, Senhor, eu quero cantar para ti enquanto eu viver. E aí, então, eu comecei a me envolver com outras coisas, muito trabalho, e aonde eu ia, eu sempre me desenvolvia, porque eu sempre gostei de estudar. E o fato de buscar isso na faculdade, no trabalho, eu tinha muita facilidade de me envolver com pessoas, de trabalhar, e aí, então, sempre me entregavam chefias. E você sabe que quando você é chefe de alguma área, a exigência em cima de você é muito maior. E aí, então, eu me envolvia muito com isso e eu deixei um pouco de lado a questão do canto. O que eu tinha dito para Deus, eu comecei a fugir um pouco e dizer não em muitas ocasiões. E aí, de repente, chegou em mim um câncer de tireoide. E esse câncer de tireoide me impediu, depois da cirurgia, passando por uma radioterapia, a minha voz, eu perdi a minha voz. Eu não falava, eu sussurrava. Se eu só sussurrava para falar, imagine para cantar. E aí foi quando eu fui outra vez para os pés do Senhor, em choro, dizendo, misericórdia, Pai. Eu quero cantar, eu quero falar. E meu netinho, que era tão pequeno, ele dizia assim, me chama de Tatata, Tatata, canta para mim. E eu não conseguia cantar. E ele começava a cantar as musiquinhas que eu cantava para ele, e eu não tinha voz. E aí, então, é que eu chorava mais ainda. E aí, eu, nos pés do Senhor, dizia para ele, Senhor, volta outra vez a minha voz. E realmente, aos poucos, aquela voz que eu não tinha mais, parecia que as cordas vocais tinham sido paralisadas, era só um sussurro, era um sibilar, na verdade. Aí, então, ela começou a voltar de uma forma gutural, uma voz que não era voz humana, na verdade. E, aos poucos, ela foi modulando. E foi difícil, fui para fono, fiz um longo tratamento nessa área. E aí, então, eu voltei a cantar. Só que minha voz voltou muito grave. Essa voz que hoje eu tenho não é a primeira. A minha voz era aguda, sabe? Eu pegava, eu conseguia alcançar qualquer tom que viesse. Aí, então, eu deixei de ter esses tons, e, inclusive, as primeiras gravações que eu tive, eu não canto mais o playback delas, porque elas são agudas e a minha voz hoje é grave. Eu tive que praticamente regravar todas elas para poder voltar a cantar, né? Mas eu fico tão feliz, porque, na verdade, o que eu faço hoje, tudo é ingratidão. Amém. Amém. Tudo é ingratidão. Na verdade, eu entendo que a minha vida hoje é uma prensa de Deus. Aí até eu escrevo isso no livro. Eider, então você acha que Deus te castigou? Não, eu não entendo como castigo. Não foi. Porque Deus não castiga aquele a quem Ele ama, sabe? E Deus também não prova aquele a quem Ele ama. Só que eu passei por essa prensa para eu entender que a minha vida não é minha, é dele.
E se a minha vida é dele, eu tenho que dedicá-la a ele. Então foram prensas que chegaram, eu perdi marido, fiquei viúva com 2 filhos pequenos. E nesse tempo de doença do marido e tudo mais, eu fiz como você fez, sabe? Eu cheguei a brigar com Deus, Felicidade. Eu vendo meu marido ali, simplesmente um homem que era pele e osso em cima de uma cama, eu dizia: esse não é meu marido. Não foi esse que o Senhor me deu. Eu quero o meu de volta. Aquele homem forte, aquele homem que eu achava que era poderoso, é ele que eu quero. Aí, quando ele não deixou meu marido ficar, quando ele morreu, eu disse para Deus: o Senhor errou dessa vez. O Senhor errou forte, né? porque eu não sei cuidar dos meus filhos. Ele era o provedor. Para mim, ele era o Senhor. E dessa forma, eu comecei a me sentir tão incapaz de cuidar de 2 crianças pequenas, porque eu não sabia nada da vida. Como ele era aquela pessoa que me conduzia, o senhor da minha casa, na verdade, assim como homem, né? Eu me submetia a ele, eu achava que eu não dava conta, e aquilo que ele deixou para nós, eu tinha que correr atrás para manter, né? E eu falei: o senhor errou dessa vez, porque eu não sei cuidar de nada, eu não sei cuidar de terra, eu não sei cuidar de vaca, eu não sei cuidar de filho, eu só tenho minha profissão que eu me dedicava a ela. Eu administrava meu lar, mas o resto, Senhor, era ele que Que fazia. E provia. agora, o que você vai fazer de mim? Aí Deus me respondeu, sabe, Felicidade? Ai de ti, se há muito tempo eu não tivesse cuidando de ti e dos teus. Aí eu baixei a minha cabeça e disse: Senhor, me perdoe. O milagre era você. É, Entendeu, amado? Então, aqui, esse é meu primeiro livro. E eu já gostava muito de escrever, Felicidade. Eu rabiscava o tempo inteiro e gostei sempre muito de ler. E aí, então, aqueles rabiscos que eu tinha, eu fui pensando: Senhor, o que é que eu vou fazer com tudo isso? E Deus falava comigo, sempre. E aí, então, esse livro tem um nome, até que ele está aqui bem riscadinho. Meu netinho de 2 aninhos fez uma carta para mim aqui em cima. muito bem. E aonde eu vou, eu levo esse livro aqui, porque é a cartinha que o Romeu, que a gente chama de Memeu, fez para mim aqui em cima. Eu acredito que isso aqui seja até assim uma condução, uma guia para a minha vida, tipo assim: continua, Tatata, É, isso mesmo. sabe? Eu acredito que Fala foi isso que comigo. ele quis escrever. Mas o livro tem o nome de Fala Comigo, Senhor. Porque a vida inteira Deus falou comigo. Aí você pode me perguntar: Glória a Deus. Eide, Deus fala com o homem? Fala. Fala De tantas maneiras, de muitas maneiras, sabe? Ele né? fala pela palavra, ele fala no silêncio da alma da gente, ele fala através dos profetas, ele fala através do louvor e ele aponta caminhos e ele nos dá paz. Verdade. Então, quando eu percebo, porque Deus já falou comigo audivelmente, eu já ouvi muitas vezes a voz do Senhor, como você ouviu, claramente, sabe? E Deus é tão bom que ele permite isso para todas aquelas pessoas que se rendem a ele. E é Verdade. uma Quando voz ele tem um inconfundível, né? inconfundível, quando ele tem um Que propósito, exorta, mas acalenta. acalenta e Acalenta. ele dá paz. Verdade. Eide, eu vou fazer aqui algumas perguntas para Sim. você, porque você também pode ser cancelada, né? Meu Na Deus do céu, atualidade, eu tô ligada. Na Ai, atualidade. agora tá nesse negócio de cancelamento, Não, sabe por quê? mulher. Porque nós estamos vivendo numa sociedade muito rasa. As pessoas acham É que é do verdade. meu jeito e acabou. Numa sociedade onde as feministas, né, que acham que eu vou viver a minha vida e sou eu. E aí ele falou aqui pontos importantes sobre uma família. Quando você fala assim, eu dependia, e você até cita, ele era o senhor da minha casa, né, o É, provedor. provedor. Você se arrepende desse tempo de ter vivido assim, de ter entendido que ele era, como diz a palavra do Senhor mesmo, né? Esse provedor, que é uma das coisas que nós mulheres pegamos nesse tempo para nós e colocamos uma sobrecarga
em Uhum. nós que não era para ter peito. Não era. Sabe? Porque a gente quer resolver tudo. A gente vira um pereirão dentro de casa, querendo trocar lâmpada, arrumar portão. Eu falei, vou deixar meu portão um ano aqui, mas o Júnior que vai resolver dessa vez. Porque toda vez eu queria resolver e eu pegava uma sobrecarga sobre mim. E até hoje, antes da gente vir para cá, enquanto eu estou arrumando e a gente ficou ouvindo a palavra, eu ouvi uma fala muito interessante, né? O que diz lá em Provérbios, que a mulher é como um navio mercante, né? Mercante a palavra. E aí ela mostra a imagem, que tem um monte de container em cima, carrega muita coisa. Essa é a mulher de Provérbios também. Quer dizer que é a mulher que se preocupa com tudo da sua casa, mas é da sua casa, né? E equilibra tudo isso, é o prover, mas nunca esquecendo que o marido é o provedor. É o provedor. Né? Então, naquele tempo, que hoje você já casou de novo, que eu quero até que você fale sobre isso, porque as pessoas também acham que nunca mais vão ter feliz, não vão ter outro relacionamento, e isso é mentira do diabo, porque Deus quer que você viva felicidade. Mas naquele tempo, você se arrepende de ter deixado ele ser o provedor da sua casa? Não, não me arrependo. Primeiro, Cláudia, porque eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Eu saí de Porto Franco, fui para Goiânia para estudar, e lá eu estudava e trabalhava, sabe? Eu não tinha uma vidinha de mocinha, sabe? Filha de papaizinho, apesar de que meus pais viviam muito bem, mas lá eu tinha que me manter, porque naquele tempo, Cláudio, em 70, eu casei em 76, né, com o meu falecido. E então, naquele tempo, aqui nessa região nossa não tinha banco, sabe? E meu pai, apesar de também ser um provedor da minha casa, ele teria condição de nos manter lá, minha irmã. Porém, não tinha como ele mandar, a não ser por ônibus, que a gente gastava 2 dias Olha para só, chegar em Goiânia, sabe? Então, era uma vida muito difícil. E lá eu comecei a trabalhar até para pagar a faculdade e me manter. sim, Mamãe chegava lá de vez em quando com meu pai e tal, levava as coisas para a gente, mas eu sempre fui uma mulher de batalha, sim. sabe? Posicionamento. Sim, sim, eu era professora na época, né? E estudava o serviço social. E aí depois, quando eu me formei, eu mudei para o interior de Goiás. E lá eu comecei a trabalhar como assistente social. Eu nunca fui. Aí lá não, de repente cheguei em Porangatu, eu trabalhava, eu me mantia assim nas minhas necessidades pessoais, Pessoais. né? Mas o meu marido era o provedor. E eu não tinha nenhuma assim, Não reserva coisa nenhuma, de não, forma não vou ficar nenhuma. Eu constrangido. não sabia quanto pagava de supermercado, água, energia, nada. É, Tudo bem. A Eider falou uma coisa que é o que nós estamos tentando. E o que você falou em relação a esse provedor, que a Cláudia disse que as mulheres hoje estão muito feministas, tem a ver com a questão da Feliz Nádia. As mães foram abandonadas e os filhos tiveram que conviver só com a presença da mãe. Aí você vê uma mãe lutando para poder botar comida no prato dos filhos, para poder colocar uma educação melhor. Então, a referência dessa criança, que é onde ele vai construir o caráter, a moral dele até os 7 anos de idade, é uma mãe batalhadora. Então, você vê uma mulher vendo isso, ela vai se tornar essa mulher batalhadora, essa mulher guerreira, mesmo que ela tenha, Cláudia, às vezes, a oportunidade de ter um provedor, mas ela foi criada acreditando que ela tinha que ir. Então, as mães que foram abandonadas com os filhos, porque eu ouvi isso de um médico, precisou viver isso, né? precisou viver isso. E eu ouvi isso um dia do doutor Júlio, eu trabalhei uma época na Unimed, né, no marketing, e o doutor Júlio falou para mim assim, Adriana, o filho é da mãe. Eu falei, que fala machista, doutor? Ele disse, não. Sabe por quê, Adriana? Porque se um dia o pai foi embora, a mãe não abandona o Nunca filho. abandono. Então, eu ficava com aquilo na minha cabeça. Doutor Júlio foi machista, mas não foi. E a gente vê isso, a Felicidade foram 4 filhos. Imagine o quanto a mãe dela teve que trabalhar para poder prover, né? Mas só que a Felicidade, com certeza, tem essa raiz dessa mulher guerreira dentro dela, que tinha que se armar para ir batalhar. Então, hoje, nós temos que ressignificar isso, que foi uma história da mãe dela, não é a história Não, dela. a história dela. E que ela pode sim ter um provedor, que ela sim pode ter. Eu estou usando você, Felicidade, porque Sim, se sim. relata com isso.
Mas muitas mulheres hoje vivem assim. O Brasil é um dos países que tem o maior abandono de filhos por pais. É estatísticas que provam que o pai abandona os filhos, a mãe com o filho criança, pequeno ainda. Essa criança vai crescer como? Sem referência. Quem é o pai? Voltando para o autoconhecimento, quem é o pai? É a força, é a segurança. Quando uma criança cresce sem ver a proteção, a segurança, cria algo dentro dela que ela tem que guerrear, que ela tem que proteger. Ela cria uma armadura porque ela não teve na infância. Então, é algo um pouco complexo e talvez não, se a gente se voltar para dentro. Eu não tive, mas não quer dizer que eu não possa ter agora. E que Deus ele é capaz de curar essas feridas e nós também, com a ajuda de especialistas como terapeutas, psicólogos, para suprir isso, porque a maior hoje, como é que eu posso falar para vocês? Hoje, um dos maiores desafios na sociedade não é sobre ganhar dinheiro, mas é para constituir famílias. Adriana, e esse assunto é bom porque a gente vê os dois extremos, Sim. diferentes. No seu caso, que a sua mãe precisou fazer isso, mas no caso de muitas mulheres hoje que têm esse marido que provê, mas ela quer competir, ela quer concorrer, e de repente o que o marido quer? Ele quer uma esposa. Porque ele pode manter essa família, manter essa casa, mas não, eu quero ganhar mais. E tem muitas mulheres que ganham mais do que os seus esposos, e não tem nada, não tem nenhum problema quanto a isso. O problema é essa competição que as mulheres querem, eu vou fazer, eu vou viver isso, e vai deixando o que eles mais querem. Que a gente teve uma história aqui muito bonita que foi da Damares, que Sim, Deus pediu para ela recuar, porque ela estava perdendo o marido, perdendo os no filhos, auge no da auge da carreira carreira, da dela. fama, do Olha, ganhar dinheiro, Era. né? Olha como é a questão de você temer a Deus, e, obedecer, a obediência, Obedecer, né? para você viver o extraordinário, né? Então, são esses casos que a gente hoje, a gente quer muito, né, Adriana? A gente tem falado sobre Sim. isso, resgatar, porque você pega uma sobrecarga que não é sua, sendo que você pode viver o prover de Deus através de um esposo, sim. Na época, Cláudia, meu marido dizia assim para mim: administre sua casa, Olha que deixa que o maravilha. resto eu cuido. E aquilo para mim foi assim muito salutar, porque eu sabia que a provisão chegaria e eu cuidava da casa, da administração da casa, dos meus filhos, não é? Quem que só tinha uma maiorzinha, depois o pequeno tinha 1 ano e 9 meses quando o pai faleceu. E aí, então, aí depois eu achei legal isso, porque Deus já me preparava de certa forma, tipo assim, eu vou te dar um refrigério, porque depois tu vai assumir, sabe? E foi isso que aconteceu. Eu tive que assumir tudo. E no assumir tudo é que eu vi que não é fácil ser tudo numa casa, Verdade. Isso aí, sabe? Eider. Porque tem que haver tipo assim, sabe quando eu falo dos bois que andam, sabe? Aquele boi que carrega o peso. Eu sei, tem Gente, A Bíblia fala sobre isso? que Fala. coloca o sim. Tem que ter, sabe? Quer dizer, quando tem as cangas, tem um outro que o suporta, é mais fácil você E até para caminhar, equilibrar. para equilibrar a própria vida, né? E aí, então, naquela época eu tinha esse equilíbrio, depois eu não tive mais. Aí, então, eu tinha que me virar, porque eu sabia que a responsabilidade a partir de então era minha. Tanto é que para voltar para Goiânia, depois que eu saí de lá, depois que eu o perdi, para voltar para Goiânia, eu me sentia assim, medrosa, com muito medo de não dar conta de cuidar dos meus filhos numa capital, sabe? Mas eu fui, porque eu achava assim, eu preciso procurar dar o melhor para eles. E foi para lá que eu fui. Lá é o melhor. Melhor educação, melhores escolas, a minha família está por O ali. momento era esse, O né? momento com ele era esse, agora já é o meu momento. Aí foi lá que eu comecei a viver só e na luta pela sobrevivência, sabe? E venceu, e E chegou até aqui, tem venci, mais cheguei história até para aqui. contar. E a Felicidade agora eu quero perguntar para ela, né? Gente. Porque acaba que a gente vê histórias que se complementam, Sim. né? Porque a Felicidade vem de uma família onde que ela cresceu só, ela, os irmãos e a mãe, mas você teve o apoio, você teve uma estrutura, tanto que você foi essa mulher, né? Que estava à mercê ali da sua casa, administrando a sua casa. Que as mulheres
que podem achar que isso é o cúmulo, isso é algo hoje extraordinário, porque essa falta da mãe dentro do lar, na formação do caráter do filho, tem gerado os filhos ansiosos, depressivos, sem relacionamentos para com a sociedade, porque eles não se relacionam com ninguém, às vezes se relacionam com a pessoa estranha, mas não com aquela que tem afeto para constituir com ela, isso vai afetar. E homens que são criados por mães que não conseguem gerar força e nem provisão, porque a referência é a mulher. Então, olha como é que fica a cabeça, Felicidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como foi a tua criação? O que que você trouxe aí de referência que você hoje olha e fala assim: hoje eu reconheço, estava errada. Eu me inspirei numa história que não era minha e eu comecei a partir de agora. Como é que você vê isso? Adriana, esse processo de desconstrução, realmente ele foi muito, muito duro. E eu tive que sofrer muito para aceitar e abrir mão daquilo que eu acreditei a vida inteira ser a minha verdade. Sim, Porque qual era, até na escolha mesmo da profissão, eu me lembro que ainda criancinha, 6, 8 anos, viravam para mim e perguntavam: o que que você quer ser quando você crescer? Eu dizia: eu quero ser juíza para mandar meu pai para a cadeia. meu Deus, Porque na misericórdia. minha cabeça o homem era. Com o tempo isso foi desconstruindo, nem fiz direito, que né, também andei por outras vias. Era Mas, só um senso de justiça, exatamente, né? era um senso de justiça muito forte. Mas eu cresci como aquela criança que olhava para minha mãe e eu não declarava, vai ser o contrário porque eu vou encontrar um homem que vai fazer diferente do meu pai. Não. O que eu internalizei para mim foi: ninguém vai fazer isso comigo. Entendi. Eu vou ser suficiente para não depender de ninguém, Nossa. para não depender de homem, para não depender de parente, para não depender. Gente, eu ouvi muitas coisas no meio da família mesmo, porque a minha mãe, o pai dela tinha uma condição financeira boa, era uma família com nome, referência na cidade, mas ela se casou com o meu pai, que era uma pessoa que era um jugo desigual, né, como eles diziam, e não houve aceitação desse casamento em nenhum momento. E aí, para completar, ele ainda nos abandonou, deu o checkmate naquilo que todo mundo dizia que ia acontecer. Então, eu cresci com o estigma, eu era simplesmente a filha do bêbado. Olha, Pronto, é muito era difícil. isso. Você tinha quantos anos quando ele... Nossa, quando ele foi embora a primeira vez, eu acho que eu tinha 2 aninhos de idade. E já tinha os outros 4 filhos, os 3 Aí filhos. era aquele casamento que vai, E volta, engravida dá e uma volta. chance, volta de novo, né? Exatamente. Até completou o 4. Assim, tem um testemunho bonito em cima dessa história, porque Deus, ele deu a oportunidade do meu pai. Tantas idas e tantas vindas, esse casamento nunca se acertou, mas a minha mãe foi aquela mulher que disse: eu não serei uma mulher divorciada na terra. Ela nunca aceitou esse divórcio. Ela disse: eu não me divorcio, eu fico viúva, mas eu não me divorcio. É Então, forte. ela manteve isso até o fim. E o meu pai teve a oportunidade de tantas idas e vindas. Ele voltou, meu pai morreu deitado no meu colo. Meu Deus. Então, assim, Aí você já tem estava com quantos anos quando ele partiu? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Foi uma história muito forte, Muito né? forte, Muito muito forte. forte. Aí abriram muitas feridas, muitos Muitas feridas. questionamentos. E essas feridas, Cláudia, Você é que uma história que precisa realmente as pessoas conhecerem. Que lindo, parabéns. mas feridas que mascaradas de fortaleza, menina inteligente, menina que se destaca, é a melhor na escola. No dia que eu fiz o vestibular, que eu para fazer a faculdade de administração, eu pisei na porta e eu declarei: eu serei professora desse lugar. Olha isso. Então, eu era a melhor aluna da minha turma. No terceiro período de administração, eu já fui para o estágio pela faculdade, onde houve a minha primeira contratação. E eu fiz carreira, me tornei executiva de negócios aqui na região. Inclusive, eu fui a única da administração hospitalar que me destaquei nessa área de assumir gestões de hospitais e clínicas, tanto que fundei a minha empresa nessa área e continuo atuando até hoje. Mas em nome de quê? À custa dessa ferida emocional que estava lá escondida, mascarada, de mulher forte, mulher inteligente, mulher guerreira, mulher que desbrava. Mas dentro de mim, a minha criança estava gritando: aqui é para provar para o meu tio que eu não serei a prostituta que ele disse que eu seria. Aqui é para provar para minha avó que eu não sou a filha do bêbado. Aqui é para dizer para os meus pastores que eu tenho valor. O meu valor não está no sobrenome ou alguma coisa.
tudo era para provar algo para alguém. Era a validação que você queria Era a deles, na validação. verdade. Mas de alguma. Tem o lado positivo disso, é que você não se vitimizou. Né? Porque muita gente, quando pega uma história dessa, sua, se a gente for olhar, se vitimiza, se entrega mesmo. Sim, Né? Não, sim. realmente, é isso que ele pensa que eu sou, então eu vou ser isso mesmo, né? Vou virar prostituta. E você não se vitimizou, você foi em busca disso, a custas de muita dor, de muito sofrimento, mas trouxe esse lado positivo de você superar. Quando foi que você liberou o perdão para o seu pai? 2018. Depois dele, 2018, depois que ele faleceu, que depois você que ele entendeu foi isso. embora. Quando você procurou a cura interior, vamos lá, você procurou o autoconhecimento que você fez, formação em coach, então Sim. lá você passou por uma experiência, né, de cura, não só e também dos encontros. E eu queria agora, Cláudia e Eide, fazer uma pergunta mate para ela. Como a gente fala muito sobre família aqui e relacionamento, como era essa convivência na sua casa com seu marido? Um verdadeiro desastre. Tanto que pouca gente sabe disso. Mas hoje eu estou no meu 3º casamento. Eu passei por 2 divórcios desastrosos. E aí o inferno todinho se levantou contra mim para colocar na minha cabeça que eu já era checkmate para mim nessa área. Eu nunca seria feliz, casamento não era para mim. Verdadeiramente eu não tinha o direito de ser feliz nessa área. Aí os religiosos vieram para cima. Você nunca vai poder falar da palavra de Deus, você nunca vai poder pregar, você nunca vai poder ser um testemunho para ninguém, você carrega 2 divórcios nas costas. Misericórdia. Eram essas as vozes que ficavam na minha cabeça e eu cheguei a ouvir isso de lideranças. Mas eu estava em casamentos extremamente abusivos, porque eu entrei em relacionamentos não procurando um marido, eu entrei procurando um pai, entende? Verdade. forte. Geralmente Esse é pessoas muito assim, forte. né, procuram esse tipo de casamento. Viva o autoconhecimento, viva, Verdade. porque Exatamente. por mais que as pessoas ainda critiquem, né? Falem. Porque, na Ai, verdade, assim, ai, não é o agora é coach, né? coach. Não, gente, não é isso. É alguém que estudou, que está buscando para te conduzir Exatamente. o teu destino. Eu, É eu forte ouvindo isso, aqui, Eda. eu ouvindo aqui você, a Cláudia já me identificou como mentora de mulheres. Nesse curso, o que eu escutei, o que eu tenho ouvido de mulheres que passaram também por tudo isso que ela passou, sabe? Eu não tive, por exemplo, o meu relacionamento com Deus foi fácil, de chamá-lo de pai, vê-lo como pai. Porque Por você quê? tem. Porque eu tive um pai que era doce, amável, bondoso, companheiro, amigo, sabe? Era silencioso. Quando eu pedia para ele alguma coisa assim, papai, estou passando por isso, isso, o senhor pode me ajudar, me dar um parecer, uma guia? Ele dizia, filha, deixa eu pensar. Aí, pouco tempo depois, assim, horas, talvez um dia, ele chegava e dizia assim, filha, vamos falar sobre aquele assunto? Então, meu entendimento com Deus, especialmente quando meu pai faleceu, foi uma tristeza horrível que eu tive. Foi um rasgar da alma. 4 anos pós a perda do marido. Então, quando meu pai morreu, foi muito difícil, porque estava ainda ali o amigo que eu sempre tive, o guia para a minha Perdas vida, muito né? Protetor, né? Você perde uma Protetor, sim. O papai era para mim assim, papai era aquela pessoa que a voz dele me acalmava, Gente, isso não foi sabe? combinado, mas completamente o Que oposto, lindo, né? não é? Não Ai, é ainda isso bem que a gente tá que- vendo. Aí Olha, então, e é isso que é bom das histórias, porque as pessoas têm que Sim. entender que vão identificar com histórias como a da Eide, e história como a da Felicidade. Sim. Para mim é impactante ouvir, né, você falar sobre isso e ouvir a Eide falando e sabendo que ela é uma vencedora, que ela vive hoje o melhor de Deus, eu vou dizer assim, que Deus restaurou a sua voz, você voltou a cantar, porque você meus filhos estão adultos e você passou pelo luto, luto. né? Você, Foi a você prensa.
no papel, no livro, aquilo que você sempre sonhou. Você casou de novo, e isso é uma benção. Ter aqui um companheiro que está do seu lado. A gente sabe que ninguém é perfeito, porque nós não somos perfeitos, Sim. mas em tudo se completam e se ajudam e estão juntos, para que outras mulheres entendam que isso vai acontecer também. E aí a gente ouve a felicidade tendo a coragem de Coragem falar. E isso, eu falei para Adriana, você só fala quando você é mesmo. curada. Curada. Se você não for curada, você teme de falar do tem seu como. testemunho. Porque ela E você viu não tem autoridade, né, não Cláudia, para falar não sobre tem. aquilo. É, Porque Eu hoje eu sou divorciada, você fala isso na É. igreja, as pessoas, para uns vão achar comum e tal, mas para outros vão criticar e vão dizer o que falaram para você. Cláudia, Meu e Deus, é muito assim, dolorido, né? acho que dá até um outro podcast para Dá, contar a história sim, de com como certeza. Deus se revelou a mim como pai e como ele trouxe o meu marido. Porque o testemunho do meu casamento, embora muitas pessoas na época tenham condenado muito, é um testemunho maravilhoso, um testemunho lindo que eu não tenho certeza de que Deus orquestrou como uma música, do início ao fim. Então, assim, e o meu marido, ele chegou na minha vida porque ele era parte do meu processo de cura. Olha que maravilha. De cura, de quebra de religiosidade, de quebra de padrões. Ele veio. É maravilhoso. A Adriana me perguntou sobre a questão do autoconhecimento quando eu comecei essa busca. Adriana, eu era a menina prodígio, mas era a menina prodígio que tinha limite para crescer. Eu me auto-sabotava, eu nem sabia o que acontecia, mas porque eu estava brigando com todos os meus. Todas as minhas feridas, era como se eu tivesse um limite. Eu venho até aqui. E eu comecei a prestar atenção e falar, gente, tem algo errado. Tem algo de errado que não está certo aqui, né? Verdade. Eu estou E paralisando. aí eu comecei a ouvir essa história. Eu sempre fui muito curiosa. Eu gosto muito de coisas novas, eu gosto de aprender, eu gosto de gente. E eu comecei a ouvir esse movimento do coach, isso foi em 2015. Eu falei, eu vou nesse negócio. E eu me lembro que o Esmeradson, na época, brincava comigo. Eu falava, menina, tu te aquieta, não vai mexer com isso, não. Eu digo, não, eu vou. E aí foi quando eu fiz a minha primeira formação. Ali, os meus olhos se abriram para muitas coisas, muitas verdades. E eu voltei dali extremamente empolgada com aquilo, e eu quis mais, e foi aí eu fiz a primeira formação, eu fiz business coach para poder trabalhar com os executivos, que acabei ajudando muita gente dentro das próprias empresas, levando isso, fiz coach de carreiras, aí eu já ajudava os meus alunos na faculdade a dar direcionamento. E aí depois, com a questão da chegada aí da neurociência, fui me especializar nisso, fiz pós-graduação na área, mas 2015, quando eu comecei a estudar o coach, os meus olhos começaram a se abrir. Deus ali, ele já tinha um propósito diferente na minha vida, que não era atuar como coach. O Senhor, ele falou comigo claramente um dia numa revelação, e ele me mostrou, ele me direcionou para estudar teologia. Ele queria que eu ensinasse Bíblia para as pessoas. Eu falava, Deus, mas... E aí nós tínhamos essas conversas assim, como estamos conversando. Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu nem entendo direito a Bíblia sozinha, já é uma confusão. Eu tinha no meu coração alguns rancores contra pastores que foram duramente severos com a Você minha foi mãe. ferida, né? Com Muito palavras. ferida, muito Palavras não ferida com voltam palavras, vazias. Estavam né? despreparadas para ser líderes, né? Exatamente. E aí eu vinha de um ambiente de muita dor nesse meio evangélico, mas o Senhor me direcionava de uma forma clara. Eu quero que você estude teologia. De forma clara, mesmo, teologia. Eu falava, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, pois se for assim que o Senhor quer, me dá um sinal para isso. Aí um dia o pastor Anderson Low me ligou e disse, olha, eu estou abrindo uma turma de teologia, assim, assado, dentro da igreja fulana de tal. Fiz a minha faculdade de teologia, bacharelado, reconhecido pelo MEC, bonitinho. Dentro desse curso de teologia, aí eu comecei a ter um olhar diferente para a Bíblia. E aí o meu processo de cura, Adriana, o interessante, que é por isso que eu trouxe esse assunto, ele não veio puramente da busca pelo autoconhecimento através do coaching. O meu processo de cura, eu fui curada pela palavra. Glória a Deus, que bênção. E aí eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor começou a se revelar a mim através das Escrituras. E agora eu dizia, não aprendo mais por aquilo que me disseram, mas por aquilo que eu estou vendo e vivendo, me relacionando com Ele aqui na Bíblia. Uau. Me relacionando com Ele, conversando, estudando e o Espírito Santo direcionando. 2018 teve a IFOL, que é a Escola de Sim. Formação de Libertadores aqui da Nova Aliança.
E dentro da IFOL, aí as pessoas diziam, menina, tu não vai para esse negócio, que agora é que a tua cabeça bagunça de vez. Eita, Agora é que tu se perde de vez, porque tu vai pro coach, tu vai não sei para onde, eu fiz PNL também, tu vai pro Sim. canto, vai para outro. O que que tu quer da vida? Eu digo, eu quero cura, eu quero Deus, eu quero ministrar na vida das pessoas, eu quero levar isso para a vida das pessoas, é isso que eu quero. E dentro da IFOL, eu tive experiências assim, extraordinárias, foram 30 dias internos numa chácara, e o Senhor se revelou a mim de todas as maneiras possíveis e imagináveis dentro desse lugar, experiências reais, extraordinárias, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de revelações. Um ambiente extremamente profético, algo que só quem é do meio sabe, né, do que eu estou falando. E dentro desse ambiente de cura, foi onde eu liberei o perdão para o meu pai. Uau, forte. E quando nós estávamos na dinâmica da cura, olha isso, gente. É. Quando nós estávamos nessa dinâmica que eles trouxeram, uma técnica, inclusive, do autoconhecimento, colocaram uma pessoa, gente, que parecia a cópia do meu pai. Não sei de onde eles tiraram aquele homem, mas era a cópia do meu pai. Para representar. Eu quase matei o pobre do homem. Ai, Jesus, bateu. Eu saltei no Gente, pescoço desse homem, É um gente. confronto doido isso. Eu liberei perdão para o meu pai nesse dia, mas nesse dia também, o Senhor me fez passar por uma experiência sobrenatural, onde ele me mostrou o lugar, exatamente o lugar e o dia que a estrutura de orgulho entrou no meu coração nessa questão da paternidade. Ali, quando nós estávamos sendo ministrados naquele pequeno grupo, posso contar a experiência? Sim. Nós estávamos ali sendo ministrados naquele pequeno grupo. Eu me vi como uma menina de uns 9 anos de idade. E eu me lembro dos detalhes, a cor dos móveis do quarto, a cor da parede, o chão, porque quando terminou tudo, eu contei para minha mãe para checar se validasse aquilo realmente. Ela disse era a casa que nós morávamos. Eu me vi mais ou menos nessa idade de 9 anos de idade, e não era sonho, era numa roda que nós estávamos ali fazendo a técnica, né? E ali, naquele momento, eu me vi ouvindo uma conversa do meu pai com a minha mãe. E a minha mãe dizia para ele: Olha, tua filha foi que fez isso aqui, mostrando os trabalhos da escola, um curso de pintura que eu fazia, mostrando para ele, e ele dizia: Essa menina ainda vai me dar muito orgulho, porque realmente ela é muito inteligente. Isso. Aquilo entrou no meu coração, uma menina de 9 anos de idade, como uma necessidade. Agora eu tenho que ser a melhor em tudo, para que o meu pai me veja, para que aquilo que ele disse que eu daria orgulho para ele, eu vou dar orgulho para ele. E aí, nesse dia que eu estava fazendo essa representação com aquele rapaz, eu saltei no pescoço dele, eu gritava tudo isso. O senhor não esperou o dia da minha formatura, o senhor não esperou o dia que eu me casei, o senhor não esperou para ver absolutamente nada da minha vida. Eu fiz tudo isso por você. E você não estava aqui para ver absolutamente nada. Mas ali aconteceu o processo de cura. Porque verdadeiramente foi Muito algo assim forte. que a minha alma se rasgou naquele dia. Eu liberei perdão para o meu pai, eu entendi muita coisa. Mas eu ainda não conseguia aceitar porque Deus tinha feito aquilo comigo, Isso é muito forte, né? Eu aqui tô em né? lágrimas. Mexe, gente. Curei o meu pai, mas eu ainda não abri o coração para que o pai verdadeiro entrasse. Ainda não tinha É isso. forte, muito forte. Ai, que lindo, gente. Muito É lindo. muita coisa pra gente falar, né, só. E aí, vamos E ter aí que é discutir. contraditório, né? Ela não teve, conseguiu por causa de Deus mesmo, né, Por do causa de Senhor, Deus. superar. E aí a gente vem a Eida que viveu uma vida totalmente diferente, né? Diferente. E isso vai acontecer em muita gente que está assistindo a gente. Vai gente que foi abandonada, Sim. né? E gente que foi amada. E aí é isso que faz a vida ser o que é, né, Felicidade? Uma experiência que eu tive em Goiânia, num encontro de mulheres lá, e eu ministrando, eu falei sobre essa minha vivência com meu pai. E a pessoa que nos recebia na casa dela, uma pessoa assim, muitíssimo bem-sucedida, e ela disse assim, quando eu terminei de falar, ela não disse nada, sabe? Que eu falei que meu pai, eu não tinha tido dificuldade para ver Deus como pai, porque o pai que eu tive na terra era, eu pensava comigo, se aqui o meu pai terreno, físico é esse, quanto mais Deus que deu o filho dele por mim, como é que ele não me ama tanto? Então ele é meu pai. Seu pai. Aí então falando tudo isso sobre o meu verdadeiro pai de sangue, né?
Aí, então, essa minha amiga não disse nada. Inclusive, ela é que faz aqui o prefácio do meu livro, é ela que faz. E ela cita isso aqui, dizendo o seguinte, que nesse testemunho que eu dei do meu pai, ela acordou, porque o relacionamento com o pai dela era muito frio. Porque ela viu o pai dela muito silencioso e ela achava com isso que ele não se importava com ela. E aí, depois que eu saí da casa dela com a turma toda de mulheres, ela disse que foi correndo para o pai dela, abraçá-lo e dizer: Pai, me perdoa. Eu sei que o senhor me ama, maravilhoso. sabe? Eu sei que o senhor me ama. Então, ela conta essa história aqui, no prefácio dela. Então, assim, eu vejo que hoje eu chamo Deus de pai, meu paizinho, sabe? Porque ele é meu pai. Quando eu vou orar, eu digo assim para ele: Senhor, senta comigo aqui. Vamos conversar juntos Que maravilha. agora. Então, é uma relação de intimidade. E eu quero ouvi-lo sempre, porque ele fala. Às vezes ele não fala comigo em voz audível, mas ele me fala em sonhos, Sim. em visão, Através de alguém. Uma através de experiência, alguém, né? experiências assim sabe, que na verdade elas são para a vida, para minha e para a vida de muita gente. Sim, Meu Deus, sim. gente, esse podcast ele vai ter que ir partes, Pedro, a gente vai ter que colocar ali partes, porque eu quero colocar tudo no Instagram, porque tá sensacional. Pena que o nosso tempo. A Adriana tem um compromisso, né, Adriana? E a gente tem o nosso tempo, mas eu quero que vocês apresentem essas obras maravilhosas. Felicidade, a Eder já falou aqui sobre o livro. A Feliná já tem 3, né? Já, mas esse mais filho aí. feliz. Demais, Eu já estou demais. trabalhando, né? Estou extraindo desse um outro projeto, sabe? maravilhoso. Que logo, logo eu vou Já trazer para vamos ter vocês. aqui com a Então, vamos gente. aproveitar para ele falar o Instagram dela, Isso, deixar um pessoal, recadinho para quem quiser adquirir tá. o seu livro, Tá. te seguirem lá e conversar com você mais perto. Ir lá pro Instagram, vamos lá. Muito bom. Então, pessoal, o meu nome é Eider May, meu nome é Eider May, ele é alemão e inglês e eu sou nordestina. Internacional. Internacional, é Heider, né? E May, eu tenho um herói de maio, que era, na verdade, meu herói de maio era meu marido. Aí, então, gente, é esse nome, @Eidermay oficial. E o meu livro é esse aqui, o primeiro de muitos que ainda virão, eu tenho certeza. Né? Amém. Porque depois que a gente escreve o primeiro, a gente não quer mais parar, não é, Felicidade? E todo dia é uma história nova. É uma vai história puxando uma nova, coisa. vai puxando e a gente vai colocando no papel e vai indo, né? Então, amados, é esse aqui meu livro Fala Comigo, Senhor, se você quiser adquiri-lo, né? É comigo mesmo, através do meu Instagram. Tem também a Cláudia e a Adriana, que poderão entrar em contato com ela. Sim. E nós vamos estar no Café com o Pôr do Sol, dia 20. Agora já. Está junto. Vai ter o E livro. lá eu vou estar com esse livro. Se você quiser adquiri-lo, pode nos procurar ali naquele lugar. Essas mulheres todas que irão ali estão convidadas a adquiri-lo também, ok? Claro. Com certeza. Felicidade. Fale também do seu, deixe seu Instagram para que as pessoas possam te encontrar mais vezes no dia a dia, como você falou aí que você já está no terceiro. Eu vejo que você tem muitos vídeos falando da palavra, Sim, falando disso. sim. Então, fale para nossos telespectadores. Na verdade, eu me posicionei no Instagram dessa forma, né? Como Sim. mentora de mulheres, mas alguém que leva cura e transformação para a vida das pessoas por meio da palavra de Deus. Amém. Inclusive, nós temos a mentoria Lugar de Cura e a mentoria Lapidadas. Eu pego as mulheres, aquelas que estão crua mesmo, precisando dessa cura, aqui no pano de chão, leva para dentro da mentoria Lugar de Cura e tira desse lugar. E as lapidadas, aquelas que já sabem mais ou menos do caminho, mas ainda estão casca dura, então a gente É verdade. Vai lá trabalhar. E, né? Foi o meu primeiro livro, o Devocional Amanhecendo com Ele, que também é fruto de uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Eu comecei a ler a Bíblia, então, como tinha esse desafio de entender, o Senhor me pediu para escrever esse livro de uma maneira clara para que as mulheres pudessem entender. E eu disse, Jesus, como é que nós vamos fazer esse negócio? Porque eu não tenho nem ideia de como fazer isso e nem o nome. Ele disse audivelmente o nome desse livro, Amém. Amanhecendo com Ele.
que é um devocional para incentivar as pessoas a já amanhecerem o dia, a Já. primeira hora do dia, lendo a palavra. Então, ele é de fácil entendimento, numa linguagem mesmo bem simples, para que todos os públicos leiam e entendam. São 40 dias, que olhando para a Bíblia, esses 40 dias são bem estratégicos, né? Sim. Considerado assim um tempo de crescimento, um tempo de processo, verdadeiramente. Então, ele é um livro terapêutico, viu, gente? Um livro extremamente terapêutico, cheio de ferramentas para que ao longo desses 40 dias, se você aplicar, colocar em prática o propósito que você estabeleceu ali para alcançar, ele vai te ajudar e vai te conduzir. Que bom. Maravilha. Então, é um livro bem terapêutico. E aí, aqui no Leoas, é onde eu conto como Deus entrou, porque eu contei como eu liberei a cura para o meu pai. Mas eu não contei o dia que Deus se revelou a mim e como é que ele entrou e ocupou esse lugar de pai na minha vida. Nesse livro, que é um livro onde 40 autores se reuniram, na verdade nós somos 31, 40 autores, porque tem algumas que só fizeram algumas participações, mas são 31. Eu costumo dizer que é um livro que ele por si só já é uma mentoria, porque é um capítulo por dia. E aqui tem histórias assim que você chora do início ao fim, Ai, quando Jesus. vai lindo. ler cada uma dessas histórias. E aqui no capítulo que eu Semelhante àquele escrevi, Os né, mulheres eu renovadas. conto a experiência real que eu tive com Deus ali no cara a cara, no dia que ele se revelou a mim como pai. E verdadeiramente eu fui curada. E assim, mudou tudo. Até o meu sorriso, a forma que eu me vestia, que eu andava. Gente, muda tudo. É Quando você é curada, nada mais te para, você não tem mais limites, né? Vamos verdade. dizer assim. Muito bom. E aí, o Planner, que a Cláudia já conhece, Sim, né? eu tenho Claudinha meu. foi Estive lá no no dia pré-lançamento. do pré-lançamento. Eu disse, não vou fazer lançamento, não. Vamos chamar aqui 4 ou 5 pessoas e tirar umas fotos. Carmozina trouxe a Claudinha, minha filha, que abrilhantou o Oh, evento. Foi um Jesus, negócio. Ela é maravilha. extraordinária. É, E meu o Deus, que Plena, bom. mulher protagonista, é cheio de ferramentas de coach, Adriana. Autoconhecimento. Amo. Roda da vida, ensina ferramentas aqui para descobrir propósito de vida. Aí é uma mistura com Bíblia, tem lá o plano anual de leitura para a mulherada começar a ler a Bíblia e ler a Bíblia Realmente. toda, do início ao fim. Então é um. Muito É, rico. Muito rico, Tem lindo. muita coisa, né? Tem que ter a parte 2. Então, você gente, encontra esses materiais na livraria interativa, na livraria acadêmica e teológica e lá pelo meu Instagram. Felicidade, com esse ótimo. nome não tem outra na Terra. Obrigada, E eu queria Felicidade. dizer também que esse livro também ele está no e-book, tem e-book dele, né? Que está no legal. Hotmart. Olha, Ah, maravilha, muito bem. Para quem quiser, Cláudia, Gente, só temos que agradecer. Só. E eu queria só muita complementar gratidão mesmo. algo assim extraordinário que o que a Felicidade falou hoje me tocou muito. Eu também já passei por isso. Você sabe da minha história, eu sou o fruto de uma traição na minha família. Então, imagine, você já não tem uma referência de pai, ainda foi fruto de uma traição e depois você vai ser criada por essa pessoa que foi traída. Enfim, É depois forte, conta, né? né? E aí, o que que acontece? A gente, quando procura Deus, a gente quer uma cura, foi o que a Felicidade falou. Infelizmente, a gente vai encontrar pessoas despreparadas, que não Sim. conhecem o Evangelho Sim. verdadeiramente e vão ferir ela ainda mais, como ela Uhum. foi ferida. E eu já passei por isso. Graças a Deus, hoje eu sou curada. O que que eu aprendo hoje, que eu ensino para as pessoas? Você não é juiz de ninguém. A gente não tem que julgar as pessoas, a gente julga as atitudes dela. Uhum. Ela é um ser humano digno de ser amado e compreendido. A gente Sim. só reage àquilo que acontece na nossa vida. A Felicidade foi abandonada, então automaticamente muitas pessoas que passaram por ela também ela abandonou. Por quê? Porque ela recebeu isso. A gente só dá o que a gente É tem, verdade. até que você veja a verdade, seja curada e você dê algo mais. Então, que as pessoas possam, Cláudia, a partir de agora, parar de julgar as pessoas pelo que elas sabem, não pelo que elas conhecem. Isso. Se permita conhecer a história da Aide. Aí, Se permita conhecer a história da Felicidade. Esse é o nosso propósito Café do Pôr do Sol. Não julgar, mas conheça, se permita. O que é se permitir? É você se colocar à disposição. Felicidade, fala a sua história para mim. Eide, conta a sua história para mim. Cláudia, conta a deixa sua eu história parar para para mim. ouvir, É né? verdade. Conhecer a história para depois você ter um parecer e não de internet que alguém falou para você e você sai julgando porque a Cláudia sim, porque a Eide e a Felicidade, elas têm uma história e é nessa história que você vai entender por que que elas agem e reagem, porque a vida é uma reação. Então, julguem menos, acolham mais. A gente não está aqui para ser juiz de ninguém. Assim como você está julgando, de repente você está sendo julgado. É E verdade. aí, Uhum. cuidado com isso, né?
procure conhecer as histórias das pessoas. Não julgue pelo que você ouve. O que você ouve pode ser uma grande mentira, viu, Cláudia? Com certeza. grande a gente mentira. sabe, Então, principalmente com esse tempo de rede social, né? que é uma É, grande O que ilusão, a né? Ana tem falado muito aqui, Eu- que eu- toda eu- história importa, né? eu falo Todo mundo muito tem uma isso. história. Existe beleza na dor. Sim. Sim. Toda dor que alguém está passando, e eu costumo dizer para as pessoas muito isso. Está sofrendo? Pergunta para Deus o que é que Ele quer te ensinar logo É com isso aí, isso. que é para sair Quanto daí. mais cedo você É, aprender o que ele quer te dizer, Mais cedo sai. é A isso Duda- mesmo. Gente, para a gente encerrar nosso podcast aqui, eu vou pedir para ele dar uma palhinha aí. Beijo, beijo no coração de todos. Gente, tchau. Até semana que vem. Hoje, 25, prepare-se nas redes sociais. É, Adriana Guerreiro Oficial, Cláudia Batista, Feliz Nage. Ah, eu Não vale de qualquer um, né? de qualquer. O pessoal aqui conhece mais, né? O pessoal. Na rádio o pessoal pede muito, né? Babilônia. Da Babilônia. Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, onde sentamos, ali choramos, ao nos lembrar de Sião. Junto aos rios da Babilônia, onde sentamos, ali choramos, ao nos lembrar de Sião. Tem mais lá no nosso café presencial, viu, gente? Aguardem tudo. Valeu. Maravilhoso, Tchau, gente. pessoal. Sensacional.